Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou falar sobre mediação obrigatória, o modelo argentino. Aproveitei a minha vinda aqui a Buenos Aires para trocar uma ideia contigo sobre esse assunto. Fica aqui comigo e aguarde as informações importantes que eu vou passar. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje eu vou falar sobre mediação obrigatória, o modelo argentino. A mediação aqui na Argentina, de uma lei de 2010, regulamentada em 2011, implica na mediação obrigatória, em que determinadas causas, para que possam tramitar no Poder Judiciário, precisam se submeter a uma mediação obrigatória. Ou seja, qualquer causa, se ingressar na Justiça e que não seja aquelas que estão excepcionadas na lei, como causas que efetivamente não precisam se submeter à mediação, como por exemplo as causas penais, os divórcios, as causas que envolvem o próprio Estado, essas causas não precisam passar pela mediação obrigatória. As outras causas todas precisam passar pela mediação obrigatória. Esse modelo que está sendo aplicado aqui na Argentina é um modelo que tem inspirado legislações mundo afora. E o Brasil, de certo modo, tentou se inspirar também nesse modelo de legislação, mas as proposições que foram apresentadas sobre isso ainda resistem pelo fato da mediação ser obrigatória. Nesse modelo argentino, que está vigorando desde 2011 aqui na Argentina, a mediação é obrigatória. E como isso funciona? Os advogados, precisa ser advogado com pelo menos 3 anos de exercício. Então os advogados podem se capacitar como mediadores e existe um cadastro nacional de mediadores. E somente advogados, é importante que a lei contempla assim. Então os advogados podem se capacitar como mediadores, se cadastrar como no Cadastro Nacional de Mediadores e montar em seus escritórios. E existem requisitos, inclusive físicos, dos ambientes que ele tem que montar. Montar no seu escritório algumas salas, são pelo menos 2 salas, para que ele possa realizar a mediação. E aí as partes, ao demandarem, vão procurar os mediadores que estão cadastrados e vão passar por um procedimento de mediação. Se a mediação for exitosa no sentido de chegar ao acordo, porque em geral a mediação é exitosa em aproximar as partes, em reconectar, em estabelecer uma nova forma de comunicação. Mas se ela for exitosa no sentido de chegar a um acordo, então esse documento será lavrado através desse mediador, que é um advogado, e será submetido à homologação do Poder Judiciário. Se não for, será dada uma certidão por esse mediador de que foi feita a tentativa. Mediante essa certidão, ele tem condições de ingressar no Poder Judiciário aqui da Argentina, e ingressando no Poder Judiciário, ele demonstra que cumpriu esse pressuposto, essa exigência. Esse é um modelo um tanto quanto parecido com o que nós adotamos no Brasil há alguns anos atrás, da conciliação prévia, e que foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal a necessidade, ou seja, a conciliação ser obrigatória, passar pelos sindicatos, pelas comissões de conciliação prévia. Os brasileiros resistiram muito à ideia de fazer alguma coisa obrigatória, em que efetivamente a parte tivesse que se submeter a um procedimento, mesmo não querendo, mesmo tendo a conclusão de que não precisaria nada disso e que efetivamente seria perda de tempo e gasto de dinheiro. Bom, a experiência da Comissão de Conciliação Prévia deixou sequelas realmente nos brasileiros. Nós, de um modo geral, não gostamos muito dessa experiência, tivemos algumas dificuldades, os advogados reclamaram bastante, até porque a maneira como foi constituídas as comissões de conciliação prévia, os empresários, os advogados, de certo modo, se sentiam num ambiente parcial, um ambiente que era dentro de um sindicato da categoria, e eles se sentiam ali num ambiente impróprio, num ambiente inóspito para ele. Então, naturalmente, que ele resistia um tanto mais em relação a poder fazer essa mediação, essa conciliação prévia. E aí a experiência não foi bem sucedida. Então, talvez esse relativo fracasso que nós tivemos na experiência brasileira tenha a ver
não propriamente com a ideia de se ter um procedimento obrigatório que submeta as partes a uma tentativa de uma solução consensual. Talvez tenha muito mais a ver com a perspectiva de que isso não foi executado da melhor maneira, não se pensou nas pessoas certas para realizar, as pessoas que tivessem mais independência, que inspirassem mais confiança, num ambiente preparado de forma mais adequada para que isso acontecesse e utilizando técnicas de mediação, técnicas mais apuradas e desenvolvidas para que efetivamente essa situação pudesse acontecer da melhor maneira. Então a gente deve ter o cuidado de não condenar propriamente a ideia de um modelo obrigatório partindo da premissa de que a nossa experiência foi negativa e que nós não colhemos a imagem e os frutos desejados e por isso então não devemos nunca mais fazer. Esse é um modelo que devemos pensar sim, é um modelo que pode desafogar profundamente o Poder Judiciário. É claro que a resistência vai existir, é claro que debater esse assunto é muito importante, porque eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão, mas eu tenho a convicção, se nós tivéssemos um modelo que inspirasse confiança, que preparasse um ambiente adequado e que tivesse pessoas sérias, qualificadas, isentas, independentes para poder realizar esse trabalho, poderíamos conseguir bastante sucesso nessa atividade. E aí sim, mais do que todas as outras iniciativas que poderia ter, seria um descongestionamento do Poder Judiciário, porque nós cairíamos abruptamente a taxa de ingresso de ações na medida que essas ações poderiam estar parando já numa solução consensual pré-processo, antes de se ingressar com o processo. Então esse modelo argentino é um modelo que a gente deve observar com carinho, devemos olhar com bastante atenção, porque efetivamente ele pode mostrar resultados profícuos muito interessantes ao longo da sua experiência e aí devemos pensar com mais carinho. O modelo do projeto de lei de mediação, marco-lei da mediação, que está por vir, que está sendo votado no Congresso Nacional, e mesmo as alterações do Código de Processo Civil, não chegam a esse ponto exatamente. Mas a vontade existe, muitos defendem essa ideia e eu me filio também a essa ideia. Então, esse é o meu pensamento de hoje. Aqui em Buenos Aires, na Avenida 9 de Julho, meio sem estrutura, você perdoe, a gente está fazendo até tremendo um pouquinho, porque eu estou segurando a câmera aqui, mas a ideia é não perder a oportunidade de falar para você um tema que é inquietante, que é muito interessante e que eu queria levantar a bola para você falando desse modelo argentino. Bom, você gostou do nosso vídeo? Compartilha nas suas redes sociais. No mais, muito obrigado por sua audiência mais uma vez. A gente se encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Um grande abraço para você, até o próximo programa. E lembre, se tiver uma dúvida, pergunta ou sugestão de pauta, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Forte abraço, até o próximo.